Assim, eu sou um cara que eu gosto da estrada igual você, cara. Meu prazer é pegar a estrada, viajar, fazer conforme você falou. Então, só que eu pesquiso muito no interior do estado do Rio de Janeiro e gosto do sul de Minas Gerais, que é onde tem muitas incidências ufológicas e tal. Ok. E no Nordeste, eu sou uma pessoa que eu sempre tive assim, um receio muito grande de pesquisar no Nordeste. Aí quando a pessoa fala em Quixadá, essa região sul aí do Piauí, Maranhão, tenho vontade de ir, mas um pezinho atrás. Aí um local que eu fui pesquisar no Nordeste, quando eu fui direto à Boca do Boi também. Eu, Cleiton, e mais uns amigos aí, o Júlio Duque, que está aqui, o Grego, nós fomos lá em Igatu, na Chapada Diamantina. Nós entramos dentro da caverna, lá onde saem as luzes. Um local que o Chiquinho de Igatu tem medo de entrar. Eu entrei dentro da boca lá do leão. Eu entrei lá dentro daquela caverna. Acho que o Cleiton também entrou, não lembro. Paulo Guzmão entrou junto comigo. Eu sei que eu fui o louco que eu entrei. Da turma eu entrei lá. Não sei se o Cleiton entrou, não lembro. Então, já fui logo para a Boca do Boi. Já que estou dentro da fogueira, vou me queimar. Mas eu confesso que eu tenho um receio de pesquisar no Nordeste. Você estava falando aqui do Reginaldo de Ataíde, que é um grande ufólogo. Eu, por sinal, tenho esse livro dele aqui, ó. Santos e Demônios na Terra do Céu. O nome do livro é Santos e Demônios na Terra do Sol. Repertório de terror e medo no Nordeste brasileiro. Então, nesse livro aqui, ele relata mortes, ele relata perseguição, uma historiazinha de terror aqui, ok? Aí você pega um outro livro, que é esse aqui, ó. Perigo alienígena no Brasil. Perigo alienígena no Brasil. Está escrito assim, perseguições, terror e morte no Nordeste brasileiro. É do Bob Pratt, um americano e um brasileiro. 2 livros que os caras falam das pesquisas do Nordeste e quase todos eles é um repertório de terror e medo do Nordeste brasileiro. Você já percebeu que o modo operante deles no Nordeste é mais agressivo ou eu estou enganado? Eu acredito que no passado eram bem agressivos. Ultimamente, eu não tenho visto mais esse tipo de atuação, mas no passado eles eram bem agressivos. Só que, refletindo um pouco sobre essas ações, eu fico tentando entender quem realmente quem foi o causador dessas agressões. Por quê? Geralmente, em alguns casos, pelo menos no passado, foi assim. Muito desses caçadores acabou atirando nesses objetos, que eles não tinham, esses objetos não estavam atacando ninguém, pelo menos naquele momento, ele estava lá, observando. Aí o cara foi e atirou nesse objeto. Diversas pessoas já atiraram nesses objetos. Então eu fico muitas vezes questionando, será que esses objetos também, para evitar esse tipo de ação, porque o ser humano ele é inesperado, as suas atitudes. Então, muitas vezes, os objetos, eu acredito que, em alguns casos, tratam logo de imobilizar as pessoas, evitando certas reações. Mas tem alguns casos, inclusive, você citou o livro aí do Bob Pratt, ele teve lá quando nós chegamos em Parnarama, ele já tinha andado por lá. Ele investigou, ele teve lá, inclusive nesse livro tem fotos lá que ele tirou com um senhor que nós entrevistamos lá, o senhor Cosme, se eu não me engano o nome. Então, nós estivemos com esse senhor Cosme e ele foi um dos casos assim interessantes, porque nós acabamos descobrindo um fenômeno da ufologia que nós não conhecíamos até naquela época. Isso foi em 86, e parece que foi em 86. Esse senhor Cosme acabou nos dando um dos relatos dele, de um objeto que ele encontrou na estrada e que ele usou o termo lá, luz de galão. Então, aquilo
ficou martelando na cabeça da gente o que seria luz de galão. Ficamos sem entender. Então, refletindo mais profundamente sobre esse depoimento dele, acabamos descobrindo que esses objetos tinham o controle gradual da luminosidade, ou seja, quando você foca uma lanterna, quando você foca um laser, ele vai até o infinito. E esses objetos não. Ele focava a luz numa pessoa, a pessoa tivesse a 20 metros, ele focava 5 metros e a luz parava aqui. Depois ela ia se aproximando até quando chegava e tocava a pessoa. Então, esse é o relato do senhor Cosme, luz de galão, ou seja, como se fosse de galope, fosse chegando aos poucos. Uhum. Foi um fenômeno interessante que eu não imaginava que, até aquele momento, esses objetos tivessem esse controle do feixe luminoso na distância que ele quisesse. Então, o depoimento dele foi interessante. Nós também entrevistamos um senhor numa cidade próxima a Fora as Mortes, né, que a gente teve conhecimento. Nós entrevistamos numa cidade próxima, lá Parnarama, de um senhor que derrubou um objeto. Então ele foi por isso, é isso aí mesmo. Mostra aí, Ribá. Ele teve uns 3 casos. É o Cosme. É o Cosme, é isso aí mesmo. É o da frente, né? Isso. Ele está ao lado do Bob Pratt, é o tá. pequenininho, Sim. menor, sem camisa. Continua, Flávio. Aí a gente conseguiu, teve informação desse senhor, a gente estava em Parnarama, foi até Matões, que fica uns 20 quilômetros mais ou menos, próximo, e conseguimos localizar esse senhor. Então ele foi contar que há uns 3 meses antes da nossa entrevista, ele foi para uma pescaria, num dos açudes que tem no município de Matões, que lá tem muitos açudes, mas as pessoas avisaram, o objeto, o aparelho está aparecendo e está botando o povo para correr. Seria bom você não ir. Ele disse, não, eu estou com minha espingarda aqui, 2 canos, cartucho 20, se ele vier aparecer, eu atiro nele. Então ele foi para a pescaria, lá eles colocaram 2 barcos, remaram até o meio do açude, eram 2 equipes, né? Foi com os amigos. A tarde caiu, começou a anoitecer e eles começaram a ver um ponto luminoso se aproximando. Então, os que estavam na outra canoa, que eram moradores lá no local, disseram logo que era o aparelho e começaram a remar e ir embora. Ele ficou com um amigo dele e disse que não ia sair dali, não. E o objeto foi se aproximando. Essa é uma estratégia deles. Inclusive, eu tenho experiência assim, de avistamento. O objeto ele aparece timidamente, como se ele não quisesse nada. Ali é a jogada dele. Então, o perigoso não é quando ele está aceso, é quando ele se apaga, a uma certa distância. Verdade. Porque quando ele apaga, quando ele acende já em cima de você. Então, quando ele apaga, quando ele tá aceso, você tá vendo onde ele tá ainda, isso, né? Quando se esconde, que é o perigo, né? Aí esse objeto começou a se aproximar e ele ficou junto com um colega dele e quando o objeto chegou bem pertinho mesmo da canoa, ele não contou conversa, apontou a espingarda e atirou no objeto. Imediatamente aquela bola luminosa recuou para as margens do açude e quando desceu ele disse que ouviu quebrar galhos grandes, como se fosse um objeto pesado. Então o objeto caiu nas margens sobre a vegetação e ficou pulsando. Aí eu perguntei para ele, né, nós perguntamos, e o senhor foi ver de perto? Ele disse, não. Aí eu fiquei com medo, eu não tive coragem de ir. Ficou só observando aquilo ali, ele disse que demorou uns 15 minutos, apareceu um outro objeto, chegou em cima onde ele estava, pulsando, desceu, as luzes se fundiram, como se ele tivesse acoplado o outro, e quando subiu, já subiu os 2 e foi embora. Só. O outro resgatou. Rebocou, né? Tipo, rebocou. No outro dia, ele foi até o lugar e disse que tinha galhos da grossura de um punho quebrado. Então, pelo quebrado de um galho dessa espessura, eu imagino que o objeto não era tão leve. Uhum.
Eu perguntei se ele tinha visto algum metal, alguma coisa, mas uma pessoa que não é um pesquisador de campo, ele não vai ver os mínimos detalhes. Sim. Nós tentamos até querer ir a esse lugar, mas imediatamente não nos aconselharam, porque nós estávamos num Fiat, aqueles primeiros Fiats que lançaram, e o lugar onde ele tinha ido pescar, ele tinha ido no caminhão, então teria que ser um carro de tração, porque a estrada era muito ruim. Então, nós não quisemos, nós não insistimos em querer ir justamente por essa condição. Qual que era o tamanho desse objeto, Flávio? Eu acho que deveria, eu imagino que deveria ser do tamanho de uma geladeira, porque é o tamanho específico que se diz aqui muito no Piauí, principalmente no Maranhão. No Piauí também há alguns relatos também. Sim. Então, esse foi um caso também em que a testemunha foi o agressor. Há outro caso também lá em Parnarama, de um senhor também que atirou no objeto, o objeto chegou próximo onde ele estava e ficou lá, paradinho. Ele acabou atirando, aí o objeto chegou bem perto mesmo, onde ele estava, no alto de uma árvore, e depois apareceram mais dois. Então, os 3 objetos cercaram ele, e aí ele percebeu que era o fim dele. Então, ele desceu no meio da noite, né? Desceu da árvore, deixou tudo lá e saiu correndo, desesperado pela mata, e os 3 objetos seguindo ele. Ele se feriu bastante, porque correr dentro da vegetação, né? Vegetação à noite, você bate em estaca, bate em espinho. Sim. Eu sei que quando ele chegou numa área mais aberta, ele se ajoelhou e começou a rezar, achando que ia morrer. Aí o objeto chegou próximo onde ele estava, também não fez nada. Aí ele abriu os olhos, viu que não iria acontecer nada e foi caminhando até chegar na casa dele. E quando ele entrou na casa, os objetos ficaram um bom tempo sobre as árvores ali onde ele estava e não aconteceu nada. Somente a agressão dele. O Flávio, e o que acontece é o seguinte, o senhor Cosme aqui que você entrevistou, hoje ele está de moleta, tá vendo? É um homem que trouxe graves consequências para a saúde dele. Quando não termina de moleta, termina desse jeito aqui, ó, em cima de um leito de hospital. Então, a sua tese também, pelo que você está falando, é que você acredita que devido ao jeito, não vou falar jeito violento de ser, que de repente é um jeito de querer se defender, de estar de frente do desconhecido, o cara pegar a arma e querer se defender. Então, o que você está falando desses objetos serem agressivos do Nordeste, pode ser por causa das armas, e eu também já acho que também tem o caso deles estarem defendendo os animais ali, que eles entram para matar os animais. Então é mais ou menos nessa tese aí. Eu pensava de um jeito, você já me indicou uma outra luz.